Olá, tudo bem com você? Shalom para você. Hoje eu quero compartilhar com você aqui um texto da Palavra de Deus que está no Velho Testamento e é um texto, aliás, na verdade nós vamos compartilhar o livro, né, que está no Velho Testamento. E é o livro aqui, olha, um livro que bem pequenininho e ele fica aqui, olha, entre o livro de Amós, Obadias e o próximo livro aqui, olha, é o livro de Miqueias, né? É o livro de Jonas. Jonas, você já ouviu falar de Jonas, né? Jonas é chamado de o profeta fujão e filho de Amitai, diz aqui o texto, né? Deus manda Jonas ir para a grande cidade de Nínive e anuncia aos habitantes a mensagem do Senhor. E diz assim: vou destruir essa cidade por causa da sua grande maldade e seus pecados, que são horríveis, que chegaram até a minha presença. Eu queria pensar em algumas coisas nesse tempo aqui que nós temos juntos desse devocional. O livro de Jonas é um livro bem pequeno, né? Praticamente aqui tem uma página apenas. Eu tive lá em Israel e eu tive lá na cidade, né, onde que Jonas foi cuspido pelo grande peixe, né? Jonas é um profeta chamado por Deus e ele tem um desafio de Deus, né? Então ele diz assim: tudo que votei, pagarei. Então Jonas, ele é um cara chamado por Deus, tem um voto com Deus de pregar o evangelho. E você vai descobrir ele lá no Velho Testamento. Tem alguns livros lá que aparece até o Jonas, né? Então Jonas é um homem chamado, vocacionado, como você e eu, né? Para a pregação do evangelho. E Jonas, então, ele tem uma incumbência de pregar nessa cidade de Nínive, mas quando ele vai para essa incumbência, né, ele muda seu caminho. Por quê? Porque Nínive é uma cidade que desgraçou muito a cidade e o povo de Israel. Nínive é um tropeço para Israel, é um problema para Israel. Nínive assolou Israel. Nínive matou muitos judeus, né, muitos israelitas. Nínive fez desgraça naquele país. Então Jonas, ele, quando Deus o chama para fazer essa ida, ele não tem nenhuma vocação, nenhuma vontade de ir para Nínive pregar o evangelho. Porque ele não quer que aquele povo se converta. A verdade é que Jonas, o desejo dele é que aquelas pessoas se corrompem cada vez mais e a mão de Deus vem, não é, e destrua toda aquela cidade. Tanto é que quando ele é engolido lá pelo peixe, o peixe o vomita lá na praia, a cidade demorava 3 dias para ser caminhando a pé. Ele faz uma pregação lá de menos que um dia, né? Então assim, ele saiu gritando, que nem um louco, porque ele não queria a salvação dessas pessoas. Então eu fiquei pensando, né, assim, nós todos temos um pouco de Jonas, né? Jonas, ele tem essa relutância, ele acaba tomando um navio ao contrário de onde ele ia ir, e quando vê a circunstância do mar, que o mar fica revoltoso e o navio está indo a pique, as pessoas começam a se preocupar, os marinheiros, o capitão, e eles então jogam a sorte e descobrem quem é o homem que é o pecador, né? A ideia naquela época é que alguém que estava contra o seu Deus fazia com que o Deus do mar ficasse revoltado. Então a ideia é mais ou menos essa ideia que de alguém que estava ruim, o mal, né, com Deus, e Deus então fazia essa revolta do mar. E aí então caiu a sorte sobre Jonas, eles foram atrás dele, estava dormindo lá no último buraquinho do navio lá embaixo, né? Então assim, eu não quero saber nada disso, eu não quero lembrar disso, eu não quero nem dizer que eu estou aqui. Eu quero que Deus não me veja,
Mas jogaram todas as cargas mais pesadas e não tinha mais o que jogar. Até as coisas extremamente valiosas, o navio estava vindo a pique, estava para rachar. O vento de polpa de proa estava atacando todo o navio, então Jonas disse assim: não me jogue no mar, sou eu o culpado. E até a pergunta, né, é uma pergunta para ele: quem é você? De onde você veio? Por que nós estamos sofrendo isso por causa de você? Então ele disse assim: porque eu sou filho do Deus Altíssimo, porque eu só creio nesse Deus que fez os céus e a terra. Então ele faz toda a sua profissão teológica, né? E para aqueles marinheiros. Mas no fim ele é lançado no mar, veio acalmar a tempestade, o peixe o toma e o engole, ele fica ali 3 dias, 3 noites. E Jesus cita isso lá no Novo Testamento. E ele então depois é cuspido no mar e ele sai pregando o evangelho. E Jonas então prega, há uma conversão em massa, as pessoas se arrependem, Nínive, né? Se arrepende, o rei se arrepende, veste, né, roupa de saco, coloca pó de cinza na cabeça, e Jonas fica muito triste. Vai no fim do livro, ele diz que fica lá sentado olhando, esperando a mão de Deus destruir aquele povo. Mas Deus diz: Jonas, né? Você acha que eu iria destruir toda essa nação, com tantas crianças, animais, se eles não se arrependessem? Poderia, mas ele se arrependeu. Então Deus é compassivo, e Jonas então percebe isso e diz assim: puxa vida, né? Esse Deus é um Deus zeloso. E ali naquele deserto muito bravo de calor, cresce uma boboreira sobre sua cabeça, e ele fica muito feliz porque aquilo tem uma sombra, né? Só que passa alguns segundos, Deus manda um bichinho, come aquela boboreira, e ele então deseja a morte, deseja ser retirado dessa terra. Então, pensando nisso, eu quero pensar junto com você 3 perguntas, né? Jonas recebeu a graça e não quis repartir. Primeiro, Jonas recebeu essa graça de falar de Deus, do amor desse Deus que teve compaixão para essas pessoas e não quis repartir. Por quê? Porque ele se sentia com raiva daquelas pessoas, ele se sentia melhor do que elas, se sentia injustiçado por elas, se sentiu que o país dele foi destroçado, amargurado por elas. Então nós recebemos uma grande graça de Deus e nós precisamos repartir. Primeiro ponto, então repartir com todos, mesmo aqueles que a gente se considera até nossos inimigos. Então você precisa repartir a graça de Deus. Segunda coisa, ele foi capacitado, né? E não se dedicou à sua capacitação e ao seu serviço. Ele estudou junto com os profetas, ele estudou em escolas ali, né? Onde ele foi capacitado para ser um profeta. Por isso ele diz: o que votei, pagarei. Só que nesse voto que ele fez com Deus, ele não se dedicou. Mesmo Deus chamando, Deus indicando, ele tentou de todas as formas cruzar outras linhas, cruzar outros mares para não se dedicar ao chamado e à vontade de Deus. Então Deus também te capacita todos os dias. A Bíblia diz que nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Você tem a sua capacitação também em várias áreas no mundo secular. E por que não usar isso dentro da igreja? Não usar para o crescimento do reino de Deus? Porque muitas vezes temos que ficar nos desviando e não se dedicar na maior obra que Deus tem na terra, que é o seu reino. A maior obra que o mundo tem é o reino de Deus, não é outra coisa. Por último, ele foi chamado e relutou no seu chamado e fugiu do seu chamado. Foi chamado e relutou no seu chamado. Há chamados específicos para determinadas áreas missiológica, missões, pastorado, mas todos somos chamados e dirigidos
para o reino de Deus. Então Deus nos chamou você no momento que você se converteu, no momento que você encontrou Jesus, no momento que você batizou-se, né, foi para uma igreja, você foi chamado, foi escolhido para fazer uma missão. E a missão é viver e divulgar o reino de Deus. E muitas vezes nós fugimos, né, dessas coisas porque elas nos tomam tempo, nos toma às vezes dinheiro, nos toma o tempo de diversão e outras coisas mais. E Jonas chegou no momento final da vida dele, no momento final, né, naquela história ali de Nínive, ele pede a morte, não é? Sabe por quê? Porque ele não entendeu o privilégio e a grandeza que Deus tinha dado para ele e que dá para você de servi-lo. E se Jonas tivesse entendido isso, ele teria ficado muito feliz e por fazer parte da história onde Deus escreve. Eu quero dizer para você, se você fizer parte da história onde Deus escreve, a sua vida sempre será de bênção, de felicidade. Deus te abençoe. Shalom para você, até a próxima, se Deus nos permitir.